O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, também os meus queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando neste sábado, como todos os sábados do tempo comum, a memória de Nossa Senhora. Sábado é sempre dia de nos lembrarmos da Virgem Santíssima, aquela que nos trouxe o Salvador. Render a ela esta homenagem, render a ela o maior culto de adoração a Deus, e depois lembrando dos benefícios que Deus fez para nós através do sim, através da vida de Nossa Senhora. Muito bem, nós ouvimos no Evangelho de hoje aquele relato quando Jesus cura o empregado do centurião, o empregado lá do oficial romano. Nós ouvimos no Evangelho de hoje aquela frase que nós repetimos todos os dias na Santa Missa, quando nós dizemos, apontando para o Cordeiro de Deus: não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e eu serei salvo, eu serei curado. Jesus, então, quando se dispõe a ir à casa do centurião para curar o seu empregado, ele escuta essa profissão de fé da parte do oficial, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas se disser uma palavra, o meu empregado será salvo. Essa profissão de fé, realmente, até Jesus fica admirado com essa fé do centurião, porque justamente quando ele diz que a palavra de Jesus tem poder, quando ele acredita e crê e professa a fé de que a palavra de Jesus tem poder, na verdade ele está dizendo que Jesus é Deus. Deus criou todas as coisas pela força da palavra. A palavra de Deus é a palavra que produz e que opera, né? Quando Deus criou as coisas, ele disse: faça-se a luz, faça-se os luzeiros, faça-se a terra, faça-se as plantas. Então, quando o centurião diz que Jesus dizer uma palavra é o suficiente para operar uma graça, ele está afirmando que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus tenha curado outras pessoas à distância, isso já tinha acontecido.
Não era a fé de que Jesus podia curar uma pessoa à distância. Aquela mulher que foi suplicar pela filha e também acreditou que Jesus o faria e ela recebeu o milagre. Mas Jesus se admira pela fé daquele homem justamente quando ele entende que a palavra de Jesus, ela não serve simplesmente para informar alguma coisa ou para ensinar alguma coisa. A palavra de Jesus é uma palavra que produz um efeito, porque Jesus sendo Deus, a sua palavra faz algo. Isso é muito importante para nós entendermos também, principalmente no contexto do evangelho que nós estamos ouvindo. Jesus acabou de proferir nos capítulos anteriores do evangelho de São Mateus o grande discurso da montanha. Ontem Jesus desceu da montanha, no evangelho de ontem ele desceu da montanha e já curou um homem leproso. Mas até o evangelho de ontem, por vários dias nós fomos ouvindo o grande sermão da montanha, o grande discurso da montanha. Quando Jesus, por exemplo, pedia, falando nas bem-aventuranças e dizendo que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. E termina ainda mais radical: bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando disserem mentiras contra vocês, alegrai-vos nesse dia. Depois Jesus diz que quem odeia o seu irmão já é homicida. Depois Jesus diz que quem não perdoa os inimigos não será perdoado por Deus. Quando nós escutamos essas palavras de Jesus, se nós não tivermos a fé que esse centurião tem, de saber que a palavra de Jesus não é simplesmente um acumulado de informações, mas é Deus operando a graça a qual ele está dizendo, os mandamentos de Jesus se tornam muito pesados. Quando Jesus diz para nós, disse para os discípulos e diz para nós hoje, perdoai os vossos inimigos, ele não está somente dando uma ordem, ele está dando a graça para que nós realizemos a sua vontade. Foi isso que o centurião percebeu, intuiu, e por isso Jesus ficou tão admirado pela fé do centurião. E é dessa forma que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Jesus produz um efeito, produz algo, faz algo em nós. Então quando Jesus diz, perdoai os vossos inimigos, ele está nos dando a graça de perdoar os inimigos, não só dando um mandamento, como se dissesse, olha, eu mando vocês perdoarem os inimigos e façam vocês do jeito que vocês quiserem. É como se eu dissesse para uma pessoa que está com fome, vá matar a sua fome, e não der comida para ela. Não tem como eu não matar a fome. É como se eu dissesse para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, levante e anda. Mas se eu não der a ela os meios de fazer isso, ela não faz. A palavra de Jesus é assim também. Não é um acumulado de informações. Não é Jesus dizendo, olha, perdoe os inimigos e agora vocês se virem. Não. Quando eu escuto essa palavra, é dessa forma que eu devo escutar. É Ele quem está me dando a graça de perdoar os inimigos. Algumas pessoas às vezes me procuram e dizem, nossa padre, eu tenho dificuldade em perdoar. Eu digo, não é dificuldade, é impossibilidade. É impossível nós perdoarmos alguém por nós mesmos, com as nossas forças. Se não for a graça de Deus, é impossível. Por isso Jesus fala, por isso Jesus pede, porque Ele está falando e a palavra dEle vai produzindo em nós o efeito que Ele quer que aconteça. Por isso quando Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, é Ele que está dando a graça da santidade, é Ele quem está dando a graça da perfeição. Que nós possamos ter essa fé do centurião, que nós possamos ter essa fé tão enraizada de que a palavra de Jesus pode produzir algo em nós, que a nossa oração seja justamente essa. Quando lermos a palavra de Deus, dizermos ao Senhor, faça em mim, Senhor, essa graça. A Virgem Santíssima recebeu o anúncio do anjo de que ela seria a mãe do Salvador. E a palavra se fez carne. A palavra produziu nela o verbo encarnado. A palavra produziu nela o Filho de Deus. Quando ela se abriu, aquela palavra não só informou que ela seria mãe, mas fez dela verdadeiramente mãe de Deus, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou no seu ventre. Que nós também possamos fazer a experiência de ter Deus em nós, que a sua palavra produz aquilo que Ele espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.